Muitos CMOs têm, né, a área de Retail Media já no varejo, né, tem a área de Retail Media ali com mais uma área. Mas ali, investem 5 a 10% do tempo deles. E eu via que aquilo ali poderia ser um negócio muito grande. Então, quando eu consegui virar a chave, eu investi 100% do meu tempo. Então, eu aprofundei em coisas que não necessariamente o CMO vai conseguir aprofundar, né? Em tecnologia, em privacidade, em ativação, em mensuração. Então, assim, foi muito interessante para eu, de fato, pegar na parte comercial, em produtagem de produtos de mídia. E, cara, eu fui entendendo que, para, de fato, o Retail Media sair do potencial, todo o potencial que ele tem, né, que o hype que a gente está aqui vivendo rola, cara, tem muita competência de base para ser desenvolvida. E para, de fato, você conseguir, como varejo, trazer investimento adicional, o varejo precisa ser visto como um publisher. E não necessariamente as competências de um publisher são nativas do varejo. Aliás, não são nativas do varejo. O varejo precisa desenvolver muita coisa. E aí é preciso, de fato, ter um nível de investimento, né, no foundation, né, na base disso aqui, de uma maneira desproporcional ao que é feita naturalmente quando está dentro da cadeira de um CMO. Então foi esse processo, né? E foi muito interessante, muito legal, aprendi muita coisa e no final das contas deu, né, essa base toda para eu estar usando agora nessa posição nova que eu estou. Sim, essa questão do foundations, né, da base e da mudança de, enfim, de paradigma, de mindset do varejista para virar um publisher, cara, isso é muito difícil, né? É muito difícil. É difícil, é complexo. Complexo. Por onde você vê assim, um caminho para eles começarem a ir mudando essa visão? Porque assim, é muito falado, né? De repente o teu fornecedor ele vira o teu cliente, né? O negócio é muito... Ainda toda aquela questão que a gente falou sobre a maneira de você atender um cliente quando é mídia, né? Como você atende uma agência, como você atende um CMO, né? Onde você vê o começo disso? Que é um longo caminho. É um longo caminho, cara. Eu gosto de separar, assim, mentalmente, acho que tem 3 blocos, assim. Tem um bloco que é mais técnico mesmo, né? Que é organização da audiência, preparação da base de dados para que isso vire audiência, desenvolvimento de canais, estruturação da mensuração. É uma parte técnica. Então, primeira coisa, tem que ter entrega técnica, né? Porque o anunciante, né? Agora a indústria, o CPG, por exemplo, né? No papel de anunciante, ele tem muitas boas opções com soluções técnicas muito boas. Por que ele vai tirar de um publisher que é extremamente conhecido, cara, o ambiente é dominado, ele conhece a metodologia, ele sabe o efeito, ele conhece profundamente. Esses caras são muito profundos, né? São algumas das maiores empresas do mundo. Que ele vai tirar o dinheiro dali e vai colocar aqui. Primeiro tem que ter uma entrega técnica muito boa. Então, tem um processo técnico para fazer. Tem um outro bloco, cara, que acho que é um bloco de relacionamento. Desculpa, de relacionamento não, de consumer experience, vai? Ou user experience. Que é como você opera. Operar isso é fácil? É uma coisa que eu consigo operar sozinho, no self-service, por exemplo, mas assim, também, os ritos, as reuniões são simples, são fáceis, é fluido o processo de seleção de público, é fluido o processo de briefing. Cara, é um processo, ainda dentro tem a parte técnica, mas tem a parte de como essa técnica se desenrola no dia a dia, né? Existe um produto de mídia formatado, ou é uma coisa meio que tudo tailor-made, tudo tem que ser difícil. Esse é um segundo pedaço. Tem um terceiro pedaço, que talvez seja o mais difícil para um varejista, que a gente estava discutindo mais cedo, que é a parte de educação e relacionamento, que os publishers de mídia fazem muito, investem muito nisso, né? Que é educar, por exemplo, quem opera em relação à sua própria ferramenta, que é ter um nível de interlocução, de relacionamento com os decisores profunda, né? E que isso o varejista, cara, aí aqui que tá talvez a história de você trocar o chapéu, né? O varejista, by design, né? Não vou falar que é todo mundo, acho que tem evoluções já na relação, mas, cara, assim, é uma relação de tratar a indústria como fornecedor. E aí o fornecedor muitas vezes é antagônica a conversa, né? É muita briga, enfim, tal. Então, cara, assim, ele tá no papel de bater, né? E, cara, na hora que você tá... Se você é um retail media, você é um fornecedor, você vira o fornecedor. Então é totalmente diferente. Você tem um papel de agradar, de entender, de acolher.
E aí é difícil, né? Às vezes fica uma coisa complexa de acontecer, né? As duas coisas. Fica realmente dá um curto-circuito. Dá um curto-circuito. É aquela brincadeira que o Colin Lewis sempre fala, né? Que quem paga o almoço, né? Se a Nestlé, se o Walmart vai sair com a Nestlé, teoricamente a Nestlé tem que pagar o almoço. Mas agora com o Retail Media é o Walmart Connect que pagaria. E por isso que é natural nos mercados mais maduros, né? Nos players mais maduros, que existam unidades de negócio, até empresas separadas, Sim. com outro nome, eventualmente e tal, porque, cara, às vezes você tem que ter um outro DNA. Você nasce no mesmo DNA e você nasce no mesmo código, eventualmente. O Retail Media também tem que entregar um valor para o varejista, não só financeiro. Muitas vezes você tem um papel de ajudar a fidelizar o cliente, entendeu? Legal. Eu quero fidelizar o cliente, eu poderia ir sozinho fidelizar o cliente para mim como varejista, né? Agora eu começo a trazer parceiros para a gente fidelizar junto esse cliente, né? Mas os códigos são muito diferentes nesse pedaço, entende? Então, às vezes você precisa de fato separar, colocar em outro lugar e ter uma outra cultura mesmo, né? Ter outros ritos, tem outros fóruns. E tem outro tratamento também. Sim.